queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Como eu preparei uma apresentação rápida, em torno de 7 minutos, né? Não imaginava que eu ia ter 15, mas montei um material pequeno, enfim, né? Vou apresentar, talvez sobre um tempo aí, então. Como os professores já falaram, meu nome é João Roberto, eu estou agora no mestrado em Ciências Sociais no Departamento de Estudos Latino-Americanos e eu venho estudando a direita desde 2019, né? Período recente na América Latina, né? Então, a minha preocupação com esse trabalho foi ver como está o espectro ideológico brasileiro. Eu peguei o recorte das eleições de 2018, com a preocupação também, como plano de entender como que nós chegamos até aqui, né? Porque foi um movimento que começou na Europa, depois ele vai para os Estados Unidos, consegue eleger o Trump e depois vem para a América Latina, né? Bolsonaro, ele é o candidato mais extremo que tem, né, na América Latina. Então, é bem interessante se perguntar como que chegou nesse momento, né? Então, a pesquisa ainda que eu estou em desenvolvimento, né? Uma das etapas seria, então, medir o espectro ideológico e eu peguei o recorte da direita. Então, eu observei os planos de governo daqueles candidatos que seriam, então, de centro-direita, direita extrema, né, que é o caso do Bolsonaro. Então, eu analisei por meio de categorias analíticas e eu vou estar projetando aqui para vocês os resultados que a gente não, né, que eu encontrei, né, para a gente conseguir ver como se desenhou esse espectro ideológico. Eu tenho a tese de que todo o espectro ideológico, inclusive a esquerda, ela tem caminhado todo para a direita, né? Então, todo o espectro ideológico está caminhando para a direita. Então, aqui, o primeiro plano de governo que eu analisei foi o do Meirelles, né? Que aí é o programa mais recente. A gente consegue ver aqui um indicador, o maior indicador dele é o do neoliberalismo muito forte, embora ainda tenha menção de desigualdade social e de política social, né? E política social ainda muito tímida, mas é curioso notar essas duas variáveis. O plano de governo analisado foi do Emael, que também é, na minha visão, tido como mais ao centro do espectro ideológico, e, de novo, o neoliberalismo também aparece como um marcador muito forte, com 9 lições. Política social também aparece como um marcador também em alta. E, óbvio, né, o conservadorismo ia também aparecer como um dos elementos, né? Inclusive, já que no plano governo, né, já que ele é um cara conservador. E o pluralismo também é um fator curioso dentro do plano governo. O outro plano de governo que eu analisei foi o Alckmin, e aí o neoliberalismo para com 23 menções, né, o que já era um pouco esperado. E a política social também aí é um pouco curioso, né? A gente está falando um pouco do PSDB, mas para o Alckmin ainda falar de política social, pelo menos para mim, é curioso. E aqui é uma novidade, né? O Amoedo, novo, o neoliberalismo é mais alto do que nos outros. E aqui a gente começa a notar uma categoria que aparece que é de anti-esquerda, apesar de ter poucas menções. João, desculpa te interromper, eu não sei se é o teu microfone ou se é a conexão. Se for o microfone, você puder deixar mais perto de você, que está falhando um pouquinho. Melhorou? Muito? Ah, tá. Obrigado, gente, desculpa.
Bom, e aqui a gente tem o plano de governo do Amoedo, né? Como eu falei, aqui o neoliberalismo ele aparece muito forte, o que já era esperado. Mas uma categoria que não aparecia anteriormente, que aparece agora, é o de anti-esquerda, né? Nos planos de governos anteriores a gente tinha as pautas de segurança pública, que é muito comum, um populismo muito tímido, mas aqui aparece a categoria de anti-esquerda, que não tinha nos planos de governos anteriores. E, por fim, eu trouxe também a análise do plano de governo do Bolsonaro. Os indicadores dele são os maiores, porque o plano de governo dele tem 77 páginas, é um plano de governo muito grande, e ele é muito forte, muito incisivo, muito cheio de marcadores extremos. Aqui, por exemplo, você olha a categoria de anti-esquerda muito forte, e aqui a gente tem também uma categoria que não aparecia antes, que aparece, que é esse anti-establishment e o anti-meio de comunicação, que não tinha. Autoritarismo também é uma novidade, não só tem no plano de governo dele, né? Quando a gente olha para, de novo, né, fazendo recorte de centro para a direita, né? E o neoliberalismo também é uma marca nova, né, para o Bolsonaro, porque da trajetória dele, quando deputado federal, ele não defendia essa pauta, né, mas quando ele passa a concorrer à presidência, é uma pauta que ele abrange. Então, essa categoria é uma novidade. E o populismo também, que isso já era, é uma marca dele, né. Então, se a gente fosse desenhar o espectro ideológico, a gente teria que colocar o Bolsonaro mais à direita possível, e como Meirelles no centro, e também o Amoedo ao lado do Bolsonaro, mais ao lado esquerdo. Então, assim, a gente nota que o Bolsonaro ele puxa um pouco o espectro ideológico para a esquerda, embora, como eu disse anteriormente, eu note todo o espectro ideológico caminhando para a direita, e isso inclui também a esquerda. Aqui eu trouxe brevemente as referências que eu me pautei para fazer essa breve análise, e, bom, era isso que eu tinha para apresentar por agora, mas agradeço a todos pela paciência, e mais contribuições a gente vai fazer mais ao final, né? Ok, não, muito obrigada, João Roberto. Com certeza vão aparecer questões para você depois na hora do debate, tá bem? Obrigada. Então, Maruana e Eric chegaram? Algum deles? Não? Não, né? Então, nós vamos passar para Mavi Rodrigues e Ana Elisete. Não sei se é só Mavi que vai apresentar, eu não vejo Ana, mas é isso? Isso, sou eu. Tá bem, então. Então, a mesma questão, são 15 minutos, eu com tolerância de mais 2, tá bem? Tá ok. Obrigada. Tá, eu queria agradecer a professora Carla, ao professor Eliel, que estão na coordenação desse GT, a presença de todos aqui, justificar a ausência da outra autora desse texto, intitulado Ultraconservadorismo, Política Anticivilizatória e Luta de Classes, professora Ana Elizabeth Mota, que por razões pessoais não pôde estar presente. Queria também já antecipar, pedir desculpas, que não poderei ficar até o final. Eu tenho um compromisso pessoal inadiável hoje às 16 horas. Então, infelizmente, não poderei participar do debate, né? Eu quero fazer uma pequena síntese do texto, dessa comunicação que elaboramos, eu e a professora Ana Elizabeth, cujo intuito é avançar na compreensão das condições sócio-históricas que possibilitaram o consentimento ativo
dos trabalhadores e trabalhadoras, a isso que, de certa forma, João Roberto tratou, um conservadorismo que está na base de um governo de extrema-direita, que é o governo de Bolsonaro, né? A hipótese que subsidia a discussão que fizemos nessa comunicação é que a vitória eleitoral de Bolsonaro, em 2018, expressa uma nova fase da hegemonia burguesa no Brasil, na qual um conservadorismo de caráter reacionário e filofascista é fundamental a implementação de uma programática neoliberal draconiana, que em alguns textos autores têm denominado de ultraneoliberalismo, né? Essa relação entre esse conservadorismo reacionário, filofascista, e essa programática neoliberal draconiana foi objeto de um artigo que escrevemos e publicamos na Catálises. Nosso intuito nessa comunicação é avançar na discussão desse fenômeno que nos parece inteiramente novo, porque se trata de um conservadorismo de uma nova face, num período em que a ideologia burguesa assume conotações próximas de ideias fascistas, né? Mas o que nos interessa nessa comunicação é entender o fenômeno da capilaridade da ideologia burguesa atual entre setores subalternos e explorados no Brasil. O que, para nós, só é possível de ser entendido se descobrirmos ou nos voltarmos para problematizar as conexões e mediações entre essa face atual do conservadorismo e a acumulação cada vez mais financiarizada do capital após a crise do subprime em 2008. Não nos parece casual que a extrema-direita, tratada por alguns autores como nova direita no mundo inteiro, tanto no Brasil como nos países centrais, surjam a partir de 2008 com uma força significativa, né? Não só na configuração da disputa ideológica, mas na conquista eleitoral de muitas regiões, né? Para nós, esse fenômeno da incorporação dessa ideologia da extrema-direita por setores subalternos e explorados portanto, um fenômeno que é resultante de múltiplos determinantes. Claro que nós não pretendemos esgotar todos os determinantes desse fenômeno, mas elegemos um que nos parece ter uma relação imediata, né, com o consentimento ativo dos trabalhadores a esse conservadorismo da extrema-direita, que é o que nós chamamos na comunicação de instrumentalização mercantil da política até a sua transformação numa antipolítica ou numa política anticivilizatória, uma política que tem o ódio e o reacionarismo como combustíveis, né? O prisma de análise que tratamos esse fenômeno é o mesmo daquele colocado pelo Lukács. Para nós, essa instrumentalização mercantil da política é resultante de um fenômeno não necessariamente novo no modo de produção capitalista, que é da constituição de um sistema vasto e diversificado de manipulação de gosto e opiniões dos homens e mulheres em seus cotidianos após a Segunda Guerra Mundial, necessário ao modo de produção capitalista para assegurar a venda das mercadorias,
assegurar o lucro dos monopólios e evitar as crises. Lukács, para a ontologia do ser social, já sinalizava um capitalismo universalmente manipulado no pós-Segunda Guerra, onde um sistema de manipulação de informações lhe é vital. Para nós, esse sistema manipulatório se exponencia mediado pelos oligopólios, as grandes empresas oligopolistas que atuam na web, efetivamente potencializadas após 2008, né? Grandes empresas que alguns autores e especialistas denominam de Big Data ou Big Tech, né? Para essas empresas que comercializam dados compartilhados na web para fins publicitários, né? A disseminação de notícias racistas, homofóbicas, discriminatórias é vital ao seu lucro, porque notícias que levem ao engajamento dos indivíduos o tempo todo nas redes, né, são notícias massivamente compartilhadas e, portanto, as mais rentáveis em termos de publicidade. Trata-se, portanto, daquele mesmo fenômeno estudado por Lukács, mas exponenciado pela disseminação do uso de produtos que comportam aquilo que se chama TICs, né? As novas tecnologias de comunicação e informação, e que permitem, né, o controle ou a transformação das ações cotidianas em elementos para a venda de publicidade, né? Então, a conclusão provisória a que chegamos e que está expressa lá na comunicação nos indicam um prosseguimento da investigação deste fenômeno da política anticivilizatória a partir de dois nortes. O primeiro deles é a importância da Lei Geral de Acumulação de Capital, descoberta por Marx, para entender o papel estratégico que as novas tecnologias de comunicação e informação passam a ter na valorização do valor após 2008, quer seja no plano da política, que foi o fenômeno que diz mais diretamente ao fenômeno que estamos interessadas em investigar, mas também no plano da economia, porque a partir de 2008, as TICs contribuem para aprofundar a precarização do trabalho. Especialistas do mundo do trabalho têm apontado o fenômeno da uberização como um momento de aprofundamento daquilo que, nos anos 90, foi denominado de acumulação flexível ou toyotização, né? Então, as TICs passam a ter um papel estratégico, não só na economia, mas também na política, a partir de 2008. E a Lei Geral de Acumulação do Capital pode nos ajudar a entender melhor esse fenômeno. O segundo norte de aprofundamento dessa pesquisa também aponta que a dinâmica da reprodução do capital ampliada no pós-2008 é a chave para entender as mediações do consentimento ativo, categoria formulada por Gramsci, ou da democracia de cooptação, assim chamada por Mauriase, presente nas práticas e ideologias das camadas subalternas, das classes exploradas, frente ao neoconservadorismo da nova direita. Num duplo ângulo, tanto como um produto do aprofundamento da mercantilização da vida social, que é isso que se trata,
o poder dos Big Data em alterar a política, a conduzindo para uma antipolítica ou a política do ódio, a política do reacionarismo, nada mais é do que um aprofundamento da mercantilização da vida social, né? Que implica numa exponenciação do caráter manipulatório do capital, né? A invadir o cotidiano de homens e mulheres, né? Mas, conforme eu disse, um duplo ângulo, tanto como produto do aprofundamento da mercantilização da vida social, como uma reação a esse aprofundamento. Achamos que é nesse horizonte que deve ser avaliada, por exemplo, as práticas religiosas fundamentalistas que têm sustentado o apassivamento das camadas subalternas, dos explorados, a essa ideologia da extrema-direita. Essas práticas religiosas fundamentalistas são tanto resultado de uma mercantilização das igrejas, cada vez mais tocadas como empresas e regidas por uma teologia compatível com o mercado, a teologia da prosperidade, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, como uma busca da alternativa de uma rede de ajuda mútua frente à mercantilização de tudo e o desmantelamento do Estado e das políticas públicas. Talvez, essa é a nossa hipótese, ainda a ser verificada no aprofundamento da pesquisa, residam aí as razões para que possamos entender que regiões mais empobrecidas, objeto de abandonadas pelo Estado, né, e vítimas de grande criminalidade, possam ser regiões de maior adesão a práticas religiosas que são a mediação para a incorporação dos subalternos da ideologia burguesa em sua face filofascista contemporânea. Então, é isso. São essas duas conclusões provisórias e ainda introdutórias de um fenômeno novo que nós estamos nos aproximando em termos de investigação. Então, obrigada. Nós que agradecemos. Ainda tinha um tempinho aqui, mas tá ok. Bom, você, de qualquer forma, entregou o texto, né? Todos nós temos também acesso ao texto. Acho que é importante a gente ressaltar isso para poder ler e ver as referências, e certamente tem contato também colocado ali, né, no material, né? Então, bom, é uma pena que você não vai ficar para o debate, mas a gente vai seguir, então, a apresentação do Rafael. Eu só queria fazer uma correção, viu, João Roberto? O professor que está aqui na coordenação comigo é o professor Rosinaldo, não é o professor Eliel, embora apareça o nome Eliel ali. É porque, como o Eliel criou as salas, né, então certamente ficou o nome dele ali nas salas, mas talvez até o Eliel depois passe aqui para dar uma olhadinha na sessão, que ele está coordenando o evento inteiro, né? Mas é o professor Rosinaldo que vai apresentar até amanhã aqui com a gente também. Tá bem? Então, eu vou passar a palavra para o Rafael Dalpai, na sequência, também, 15 minutos, eu aviso em mais 2, tá, Rafael? Então, agradecendo também. Beleza, então. Boa tarde a todos, a todas. Sou doutorando da pós-graduação em História da UniOeste. Sou professor da Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná. E, bem, o trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês, na verdade, ele é uma parte do meu primeiro capítulo da minha tese de doutoramento, né, que eu já estou no processo de escrita, um pouco atrasado, mas indo, né, por conta das correrias, né, com trabalho em sala de aula, né.
Mas, enfim, o texto, então, que eu estou trazendo aqui para apresentar, né, a parte da pesquisa que eu vou trazer aqui para apresentar, se chama Direita Jacobina, né, breves apontamentos sobre tensões ideológicas intraburguesas. Sobre a respeito da imagem, né, uma imagem um pouco chocante, mas tem uma história por trás dessa imagem que é muito interessante, e basicamente essa seria a imagem que é uma banda de punk chamada Dead Kennedys, quando ia fazer uma turnê no Brasil, ia usar como capa da sua turnê. E eles acabaram desistindo porque se considerou como se tivesse sido uma afronta ao próprio Bolsonaro, né? Depois a banda pede desculpas, até mudaram a capa do álbum, né? E depois ele acaba se apropriando de uma outra banda pânico do Brasil, que é o Rato de Porão, né? Hoje, o Rato de Porão, se eu não me engano, eles até acho que fizeram uma turnê usando essa imagem, né? Bom, eu acho legal, né, explicar que da onde que vem, né, essa coisa. Bom, então assim, né, pessoal, da onde que veio a necessidade de escrever sobre isso? Bem, eu estava investigando, né, sobre as relações entre os aparelhos privados de hegemonia que eu trabalho na minha tese, principalmente um que eu trabalhei durante a minha dissertação, que foi o Instituto Mises Brasil, e a partir disso eu vi numa entrevista, que é essa que eu estou colocando aí para Isto É, do presidente do Mises Brasil, filho do ex-ministro da desburocratização da ditadura civil-militar, né, que de mesmo nome, o pai dele, Hélio Beltrão, que também foi signatário do AI-5, né, quando o AI-5 foi decretado. Bem, ele concedeu essa entrevista para a revista Isto É em 26 de setembro de 2019. E lendo essa entrevista, me deparei pela primeira vez com o uso de termo jacobino para denominar, digamos assim, aquilo que ele estava compreendendo como uma direita ruidosa, né, turbulenta, e né, é justamente um ataque, né, ao que muitas vezes a mídia, a grande mídia, acaba transformando na ala ideológica do governo Bolsonaro. Né? Bom, né, ou também a gente poderia chamar de, digamos assim, de forma um pouco vulgar, né, de direita olavista. Ok, né? Então, inicialmente eu achei curiosa essa adjetivação de jacobino, né, e o uso do jacobinismo, né, da forma como esses caras estão utilizando, né, principalmente porque, quando eu vi, me lembrou muito as discussões dos conservadores lá no século XVIII, né, XIX, sobre jacobinismo, né, e até mesmo a questão do haitianismo, né, o medo, então, de revoltas populares, né. Bom, então, assim, em termos, assim, de procurar separar, né, como um exercício metodológico do que uma separação de fato real, digamos assim, né, a gente poderia colocar, então, fazendo a própria divisão que a mídia costuma fazer, né, da ala ideológica e da ala técnica, né, que, se a gente for ver bem, é uma escolha muito pobre, né, porque dizer que Paulo Guedes é neutro, né, que não existe um pensamento ideológico, um projeto por trás das ações do Paulo Guedes é muito raso, né? Mas, enfim, né, para não usar esses termos, então eu vou procurar usar a direita olavista, né, e o que eu estou chamando de liberais conservadores, né, que muita gente está usando o termo nova direita. Bom, quem são essas pessoas que eu chamo, né, de liberais conservadores? Né? Basicamente, eu estou considerando, dentro desse termo, né, desse conceito, justamente aquele pessoal que se auto-intitula libertário, anarcocapitalista, né, partindo da Escola Austríaca de Economia, mas principalmente nos escritos de Ludwig von Mises e no próprio Murray Rothbard, né, que seria o pai do anarcocapitalismo, digamos assim, né, ou pelo menos do uso do termo libertário pela direita estadunidense, né, que depois vem para cá aqui também. Bom, né, eu acabo não chamando esse pessoal de libertário ou de anarcocapitalista justamente porque o uso da palavra anarcocapitalismo é uma contradição né, absurda. Então, eu procuro não usar esses termos, né, nem mesmo usar libertário, porque, afinal de contas,
uma mancha, né, ou seja, digamos assim, para o movimento anarquista, né? Então, eu procuro não usar essas denominações. Bem, inicialmente, então, eu achei curioso essa forma como que eles vão separar o nós e o eles, né? Como eles procuram marcar suas posições dentro da disputa, né, entre essas frações, ou se é que são frações de fato, né, dentro do próprio governo, né, essas, digamos, disputas ideológicas, né, dentro do próprio governo. Bom, a minha hipótese inicial, então, era aprofundar essas diferenças a fim de verificar se seria possível identificar, de fato, né, que direito olavista e os liberais conservadores seriam frações de classe distintas, né, que acabou não se concretizando. Bom, então aqui, a entrevista do Hélio Beltrão, ela é muito interessante, pois é possível perceber algumas tensões que envolvem burgueses que estão ali em torno de Bolsonaro, né? É importante, nesse ponto, frisar que quando eu estava fazendo essa parte da tese, o Partido Novo, né, os partidos mais identificados com, digamos assim, os liberais conservadores que eu estudo, né, entre várias aspas, libertários, eles normalmente se concentram no MDL, né, no Partido Novo, e houve uma debandada, né, houve retirada de apoio desse pessoal ao governo Bolsonaro, né, embora desde o começo já era um apoio um tanto quanto pragmático, né, onde eles acreditavam que era possível, né, separar a política de economia, que um pouco isso aparece, inclusive, nessa entrevista. Né? Bom, continuando. Nesse sentido, então, há uma clivagem visível entre a chamada ala ideológica, né, que, obviamente, daria para a gente até procurar entender como que a mídia constrói essa ideia de que existe uma ala ideológica e uma ala técnica, né, porque, normalmente, esse pessoal, quando eles usam a palavra ideológico, eles estão se referindo de forma negativa, né, e técnico seria algo isento, né, eu até fiquei curioso, né, como que isso cai na mídia, já de forma, como pode dizer assim, chamando de forma negativa mesmo, né, se a gente parar para pensar. Só que, óbvio, né, que isso aparece mais como um termo jogado do que, de fato, a mídia tratando de forma pejorativa, mas é interessante, né, a escolha das palavras nesse sentido. Bem, enfim, né, que orbita, então, e a ala técnica que orbita em torno da figura do Paulo Guedes. Obviamente que essa distinção, né, como já comentei, ela é muito superficial e pretensiosa, né? Enfim, a partir dessa entrevista, então, me pareceu curiosa essa marcação de posições, principalmente porque, apesar de dúbia a separação entre a ala ideológica e a ala técnica, é uma forma de compartimentar esses setores que compõem o governo Bolsonaro, né, e que é muito utilizado pela grande mídia. Ou melhor, né, compunham, né, porque o MBL e o Novo acabaram saindo, né? Bom, então, assim, o que é interessante, né? Aqui na fala do Hélio Beltrão, ele começa a relacionar onde é que estão os problemas, né? Que está havendo uma radicalização do dissenso, que é uma polarização, né? De respeito com posições diferentes, né? Ele coloca até, né, que uma porção de gente que é liberal e está denunciando essa situação, né? Rio Gentili, Lobão, Nando Moura, Felipe não sei o quê, né? Felipe Moura, enfim, todo mundo desembarcando do governo Bolsonaro. Há uma turma de jacobinos de direita no governo ou no seu entorno, como o Olavo de Carvalho, que está contaminando a gestão de Bolsonaro em termos políticos numa direção negativa e mais autoritária, né? Porque é curioso, né, como a gente percebe que essa tentativa de separar, né, a gente vê aí digamos assim, os apoiadores do Bolsonaro, né? Eu acho que o mais famoso é o lema do Bolsodória, né? E como esse povo, né, vamos colocar, não sabia, né, entre aspas, que o Bolsonaro tinha tendências autoritárias, né? Bem, enfim, né, daí aqui ele traz, né, como que seria, então, os primeiros 9 meses. É um governo liberal? Bom, a notícia boa é que na economia, sim, né, ou seja, tentando mostrar, né, marcar a posição, olha, nós estamos aqui por conta da economia, nós não estamos aqui por conta das outras questões que o Bolsonaro vai levantando.
né, principalmente com a MP 881, que foi a de liberdade econômica, né, que virou a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, a qual a gente teve participação bastante ativa, né? Eu achei muito curioso, né? Legal trazer isso aqui, né? Tem gente no governo que saiu daqui, né? Ou seja, do Mises Brasil, redigiu a lei e foi lá brigar por ela, olha só. Então, né, muito curioso como nas falas, né, desse pessoal a gente percebe como que esses aparelhos vão entrando, né, e se fazendo governo e ajudando na organização de projetos, né, enfim, né, de planos, né, burgueses. Bem, enfim, daí eu fui dando uma olhada, né, atrás, aí daí tem, né, a questão, uma gestão econômica liberal, né, mas na parte política a coisa não é tão liberal. O liberalismo envolve questões políticas e não políticas. Envolve liberdades individuais e um estilo de administração pública. O liberal é um anti-autoritário, né? Então, a todo momento, assim, tentando se esquivar, né? Ao mesmo tempo, se eu não me engano, foi nessa entrevista, o Hélio Beltrão faz uma defesa bem grande sobre o Ricardo Salles, né? Porque essa época pega o momento das queimadas do Pantanal, né? Ele faz uma defesa, falando, não, eu conheço ele tem boa índole, né? Tipo, então a sua palavra é crivo, né? Eu conheço ele, vocês podem confiar que ele é legal. Mas, enfim, seguindo, né? Então, o registro mais antigo da palavra direita jacobina aparece, né, que eu consegui encontrar, aparece num artigo do Bruno Garchagin, que é outro membro do Mises Brasil, inclusive a pessoa que conduz os podcasts do Mises Brasil, ele é professor também na pós-graduação de escola austríaca de economia do Mises Brasil, aquela que tem uma famosa foto lá de um dos filhos do Bolsonaro, né, um dos professores da pós-graduação, e, né, no jornal Gazeta do Povo, né, que anda sendo bem conhecido por abrigar, né, da guarida a esses conservadores, né. Um dos casos mais curiosos disso é do Rodrigo Constantino, que eu vou até trazer uma fala dele, né, usando também esse termo de direita jacobina, que o Rodrigo Constantino perdeu muitos jornais, né, depois que ele faz aqueles comentários sobre aquele caso de estupro da Ferri, Marcela Ferri, eu acho que era o nome dela, não me lembro agora de cabeça, e ele acaba sendo expulso, né, de alguns jornais. O único jornal que defendeu a manutenção do Rodrigo Constantino foi Gazeta do Povo. Bom, enfim, né, é nesse jornal, então, que vai aparecer nessa matéria, né, nessa coluna online do Gazeta do Povo, de 2017, que vai aparecer pela primeira vez, né, mas sempre o termo jacobinos da nova direita aparece como um reflexo, né, a ação histérica, né, supostamente histérica da esquerda, né, e é mais ou menos assim que ele vai construir, né, essa argumentação. Então eu trago aqui rapidinho, né, já comentei de forma rápida sobre quem é o Bruno Garchagin, né, e é interessante perceber que a maioria desse pessoal, eles são publicados pela editora Record, né? Aqui vale a pena... Oi. Foram 14 minutos, tá? Só para você saber. Você tem 3 minutos para... Tá, eu vou tentar passar mais rápido a coisa. Tá. Então, assim, né, gente, para passar mais rápido, então, a editora Record, ela tá publicando muito essa galera hoje em dia, né? Tem até na tese de doutorado da Camila Rocha, que ela publicou recentemente, Menos Marx, Mais Mises, né? Ela comenta justamente dessa guinada, né? Em algum momento lá dos capítulos, ela comenta sobre essa atuação da editora Record. Tá, passando então rapidamente, ele vai fazer, né? Então, dizendo que os antissocialistas foram treinados pela própria esquerda, porque reagem reproduzindo o mesmo vocabulário, né? Os maneirismos, eles acabaram imitando, né? Mimetizando o próprio inimigo, né? Bom, daí citando, né, que isso teria começado com Trotsky e toda uma construção discursiva em cima disso, né? E eu acho interessante essa fala aqui dele, né? Quando advogam a purificação do Brasil do socialismo, usando os mesmos instrumentos dos socialistas, reduzem a virtude do combate necessário à estrutura moral e ideológica de seus oponentes. Eu achei interessante isso aqui, porque em nenhum momento
Bruno Garchagen discorda da necessidade de eliminação dos socialistas, mas discorda do método, né? Que não seria de forma virtuosa, por isso a direita olavista está errada, mas não está errado no combate. Né? É curioso isso que no texto até eu desenvolvo um pouco melhor. Bom, povo, aí tem o podcast, né, onde o Rodrigo Constantino vai trazer também essa ideia, um podcast também produzido pela Gazeta do Povo, né? Eu peguei ela onde ela está hospedada, mas por conta do tempo, pessoal, eu vou partir um pouco para a conclusão já, né? Eu ia falar um pouco de alguns autores, do campo conservador, né? Que esse pessoal está trazendo de volta, né? Mas aí qualquer coisa eu faço isso nos comentários, né? Então, assim, dá para a gente perceber, né, que a forma como eles vão falando breu petista, né, usando de termos machistas muitas vezes, né, falando que a direita olavista tem o mesmo índice de mulher feia como a direita, como a esquerda e por aí vai. Essa galera, então, existe um conteúdo sexista e racista, né, que estrutura o discurso desses liberais conservadores rede afora, né? As divergências apontadas, então, pelos liberais conservadores, ao procurar estabelecer o que somos nós e o que são eles, apresentam mais diferenças de método do que de programa, bem como não percebem suas semelhanças com a chamada direita jacobina, que ao mesmo tempo que eles acusam o outro, né, de ser extremamente truculento, esse pessoal também não poupa palavras na hora de adjetivar aqueles que eles não gostam. Né? Então, assim, não sei até que ponto, né, eles não se percebem como sendo os causadores desse problema, né? Afinal de contas, Rodrigo Constantino está falando mal, né? Fala o que fala desde muito tempo atrás, né? Enfim, e mostra também uma dificuldade de consolidar uma direção, bem como a existência de desconfianças intraburguesas na condução do Estado e dos interesses de classe por Bolsonaro, né? Então, assim, é interessante que, por mais que seja discussões que ficam mais no nível do discurso, né, do que de fato em questões de política econômica e tudo mais, dá para perceber que existem fragilidades ainda que não se foram costuradas totalmente no governo, digamos, nos setores que compõem o governo Bolsonaro. Bom, povo, tentei agilizar rapidinho para conseguir concluir, né? Me desculpem se eu estourei um pouco o tempo. E, né, seria isso. Obrigado. Não, obrigada a você, Rafael. Foi um minutinho aqui. Depois vai ter o debate, aí você volta, né? A gente faz questões para você. Então, na sequência, a gente tem o trabalho da Cassandra e Natasha. Só pergunto se os demais apresentadores faltantes se chegaram, acho que não, né? Danilo e Maruana e Eric, não, né? Então tá. Daí depois da apresentação delas, a gente já, se eles não chegarem, a gente vai para o debate daí, então. Fiquem à vontade, então, os 15 minutos com vocês. Obrigada, boa tarde a todos. Me chamo Natasha, estou junto com a minha colega de mestrado, Cassandra. Somos da Universidade Tuiuti do Paraná, aqui de Curitiba. Estamos muito felizes de estar participando, colaborando junto com vocês. Então, vamos apresentar aqui um slide, vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se a tela ou a janela, qual que fica melhor. Deixa eu ver, quem que apresentou foi o Rafael. Você colocou tela inteira ou você colocou uma janela? Eu coloquei janela. Se você colocar a tela inteira, ela vai espelhar o que tem no teu desktop. Ah, tá. Então, vamos... Ontem a gente treinou. Uma janela. Selecionar a janela ou a tela.
Não estou conseguindo. O Vamos que ver. aparece para você? Vamos ver se... Foi. Mas está aparecendo a tela, né? Tá aparecendo a tela. Você tem que mudar de... Você está com PowerPoint ou você está Tô com o PowerPoint, João. Então, deixo tem aberto. que desktop, né? Tá salvo no seu computador? Tá. Então, é tela inteira, não pode ser janela. Ah, então tá bom, João, acho que é isso mesmo. Vamos ver se dá certo. Não, né? Ah, ok. Meu, Apareceu? Apareceu, sim. Apareceu. Que Tá. bom, ai, gente, Só desculpa. Se você quiser aumentar. Obrigada, João. Tá, a gente vai, inclusive, zerar o tempo aqui para começar de novo agora, tá? Ai, obrigada, desculpa. Não, Acontece, faz parte da tecnologia. normal. Então, vamos lá. Então, estamos muito felizes de estar aqui com vocês hoje no GEPAL, a primeira vez que estamos participando. O nosso artigo está intitulado como Fundamentos Ideológicos e Práticos do Discurso e da Política Indigenista do Governo Jair Bolsonaro. Então, eu me chamo Natasha, minha colega Cassandra, somos mestrandas do mestrado em Educação pela Universidade Tuiuti do Paraná, de Curitiba. Então, primeiramente, o nosso objetivo inicial é demonstrar, né, essas representações que o presidente Jair Bolsonaro demonstra em relação à população indígena, a nossa população originária, né, e a política adotada por ele diante desse governo, do atual governo. A metodologia que a gente utilizou é de base qualitativa, bibliográfica e também nos documentos, né, documental, em revistas, artigos, discursos. Inicialmente, nós vamos começar com o conceito, então, né, de política pública, que no artigo a gente traz um pouquinho sobre isso, falando algumas definições, né, sobre a política. Então, aqui a gente colocou uma citação, que a política pública, elas são a soma das atividades dos governos, né, que agem diretamente ou através de delegação e que influencia a vida dos cidadãos, né. Isso a gente consegue perceber nitidamente o quanto os discursos, né, que são dados, como influencia na vida de todos, né, essa questão da vacina, a questão do voto impresso. Então, o quanto disso, do uso da máscara, aí temos vários exemplos, né, do negacionismo, fake news, então, o quanto essa política influencia na vida, no dia a dia do cotidiano das pessoas. Então, outro conceito que tem também sobre a política é que o governo pretende fazer e o que o governo escolhe ou não fazer. Então, a política é além do que ela faz, também do que ela escolhe e do que ela não faz. Então, o não fazer também está atribulado com a política. Então, esse conjunto de princípios servem para solucionar os problemas nacionais. Teoricamente, né, seria para solucionar os problemas da pandemia, mas na prática a gente sabe que não é bem assim que acontece, né? A gente percebe também a questão dessa inversão e ocultação da realidade, que também traz o tema do nosso GT, né?
Então, que os verdadeiros interesses ficam ocultos e não são demonstrados para a população, né? A gente sabe que tudo tem um interesse, principalmente material, né, por trás, interesses particulares, interesses políticos, econômicos, principalmente. Então, isso não fica diretamente visível, né, para a população, ele fica oculto. Então, vou falar um pouquinho também sobre a política indigenista, que é dividida em 2 momentos, a gente pode estar dividindo ela em 2 grandes momentos. O primeiro momento inicia lá em 1910 e vai até 1988. Esse primeiro momento, ele ficou marcado pelo discurso da modernidade. Então, esse discurso ele tem a ver com a teoria da evolução, do progresso, né? A gente sabe que essa fase é marcada pela Revolução Industrial, então a questão econômica, e também outro momento após 1988. Já esse outro momento, ele ficou dividido e ficou marcado um pouco mais foi fomentada a partir do contexto da década de 1970, numa perspectiva um pouco mais do etnodesenvolvimento, né? Então, ele traz, assim, para a gente uma cidadania, o desenvolvimento sustentável, se preocupa um pouco mais com os direitos humanos, deixa eu ver o que mais que eu passei aqui. Ah, tá. Então, teoricamente, esse segundo momento, ele se preocupa, ele tem uma base científica um pouco maior, mas ele também conecta essa questão sobre os interesses dos próprios indígenas. E a gente sabe o quanto a cultura, essa diversidade da população indígena está sendo invadida, né? Então, nos preocupa bastante as notícias cotidianas do dia a dia, todos os dias fala, né, sobre essa destruição, essa questão da mineração dentro das terras e da população indígena. Então, nos preocupa, uma coisa que nos angustia muito todos os dias. Então, agora a Cassandra vai passar também vai passar sobre a problemática e as nossas descobertas e achados sobre tudo isso da nossa pesquisa, do desenvolvimento da pesquisa. Obrigada, Natasha. Então, como a Natasha já me apresentou, meu nome é Cassandra, né? Eu vou dar continuidade e vou fazer um recorte maior para não tomar tanto tempo, tá? Essa pergunta principal eu já vou chegar lá, mas aí seria importante dizer o que acontece em 2018, né? Que isso aí é um momento histórico muito importante, né? E em 2018 nós temos aí a ascensão do nosso, não posso dizer ascensão, mas vamos lá, né? Nós já temos aí o político que tem um viés conservador, que é o nosso presidente, né? O Jair Bolsonaro, né? Que ele ascende já ao poder a partir desse ano, e a partir daí nós já estamos caminhando para 3 anos, né, do governo atual, né, e esse discurso do etnodesenvolvimento, do desenvolvimento sustentável, da democracia, né, da cidadania, dos direitos humanos, que vinha orientando essa política indigenista desde 1918, ele é basicamente suspenso, né, por conta do governo, né, que começa já a adotar um discurso mais evolucionista, um discurso pautado no progresso, né, que a gente chama de um discurso que, às vezes, infelizmente, até ele inferioriza os povos indígenas, né. Então, vindo nessa linha de pensamento, eu coloquei essa pergunta aí, né, qual é o teor desse discurso do governo do Jair Bolsonaro em relação a respeito das populações indígenas, né?
Inicialmente, pode passar, Natasha? Nós fizemos uma busca até por plataformas de revista, fontes, né, que pudessem agregar e também pudesse, assim, pautar o nosso artigo, né? A gente verifica aí, eu fiz questão de deixar um quadro com outras reportagens de outras falas do presidente, né? Mas, inicialmente, a gente montou esse quadro com essas reportagens. Eu faço uma síntese, né, desses comentários, mas vou colocar um exemplo que está aqui. Nessa primeira linha do primeiro quadro, por exemplo, ele já vai apresentar aí uma fala muito preocupante, né, para quem estuda indígenas, e para a população indígena, óbvio, né, que ele fala aí, cada índio, cada dia o índio é um ser humano como nós. Como se nós que não somos indígenas, eu tenho uma ascendência indígena, né, mas eu acabo me enquadrando do não indígena por não convivência, né, enfim. Como se a gente estivesse assim, numa posição superior à posição do indígena, do que ele se enquadra na nossa sociedade, né? Em uma live ele também comentou, por exemplo, sobre a da Amazônia. Eu fiz questão de colocar, eu sou do Pará, moro no sul, aqui em Curitiba, mas eu sou do Pará. E numa live que ele fez, ele comentou que os indígenas na região da Amazônia estavam cada vez mais humanos, mas eles continuavam fedorentos, que serviam de massa de manobra para ONGs, né? Ou seja, uma declaração assim desrespeitosa, de desprezo, de inferiorização mesmo dos indígenas, né? E o quadro também vai apresentando outras falas, né? Que depois elas são até contestadas por organismos, por instituições nacionais e internacionais, né? Então, a pergunta que surge em qual aspecto ideológico esse discurso do nosso presidente, né, ele vai se enquadrar? Pode passar, Natasha, que seria interessante também, outros, porque a gente fez uns 3 quadros, assim, de reportagens, assim, de falas, anterior, Natasha, de falas do presidente, né? Então, tendo esse pano de fundo desses quadros que orientaram a política indigenista, né, que vai de 1910 e vem até a atualidade, né, a gente observa claramente essa inclinação ideológica do Jair Bolsonaro, mas numa inclinação dessa teoria do progresso, da evolução, né, teorias que... Da economia. Né, que a gente... acho assim, além de respeitosa, a gente já tinha que superar mais esse tipo de discurso, né? Aí vem outra preocupação. De que forma também essa orientação ideológica dele, né? Ela vem se convertendo em medida prática, né? Como ela tem sido convertida, né? E aí, exatamente no artigo, que a gente coloca essas ações do governo, né? E a gente discorre a respeito dele, né, sobre a área, não da área indigenista, né, mas a gente pode ver, assim, ações que o governo, infelizmente, vem tomando, né, até mesmo em relação à Covid, né, tem uma lei que é a 14.021, que foi uma lei que foi criada também, né, para proteger essas populações nesse momento de ameaça da pandemia, e simplesmente o que houve, uma redução de recursos, né, ou seja, uma coisa de um retrocesso, de um atraso mesmo até para essas populações, né, e a gente se pergunta quais são os interesses que vêm por trás desse tipo de discursos, dessas ações, né. A gente sabe que a área indígena ela é muito rica, ela é cheia de riqueza, né? Então, ao meu ver, e eu coloco lá no artigo, né? O que eles querem? Transformar a terra indígena em área de agricultura, de pastagem, né? Eu que sou lá do Pará, a gente vê os interesses muito, muito claros, assim, das mineradoras, né? Tanto é que tem indígenas que trabalham e, às vezes, por uma questão financeira, né, eles acabam boicotando lá os mineradores, e isso causa um transtorno, assim, gigantesco.
as igrejas que vão se instalando também nessas terras indígenas, né, a fim de catequizar o índio, mas também com o interesse de explorar aquela terra, né. Então, nós estamos aí num processo em que tantos os pesquisadores e, claro, evidentemente, os indígenas estão ali gritando, basicamente, para que se observe com um olhar diferente para essa população, né? Que eles estão aí há muitos anos, e a gente tem, às vezes, governos que é o caso, né, o governo atual, que não valoriza, né, essa cultura, né? Então, a gente tentou buscar no artigo fazer uma espécie de triangulação, né, entre o discurso ideológico do governo, a prática adotada por ele e os interesses que também estão por trás dele. Então, lá no artigo a gente tem mais tempo, então a gente acaba levando mais, eu já estou na consideração final, desculpa, Natasha, que eu não pedi para você passar. E, em resumo, o nosso artigo é a respeito disso. E, claro, né, esse olhar diferenciado para a população, né? Eu sei que tem gente que apoia o governo e tudo bem, tem gente que não apoia e tudo bem também, mas eu achei interessante a gente fazer esse artigo, porque nós estamos falando de uma realidade que está aí, que ela é preocupante. Então, eu agradeço, eu vou só desligar minha câmera e vou ficar com meu celular, porque eu vou ter que dar uma saída, mas eu vou ficar conectada no celular, tá bom? Então, agradeço a organização, aos meus colegas, obrigada, Natasha, também, porque essa parte tecnológica de colocar slide é bem complicada. Então, agradeço. Imagina, obrigada a todos. Nós que agradecemos. Bom, Danilo e Maruana não, né? Então, acho que a gente parte para o debate, né? Vamos discutir os trabalhos que foram apresentados, tem muito interessantes, né? Acho que a gente pode fazer uma primeira rodada, assim. Vou abrir aqui o microfone, então, para quem quiser fazer questões, vocês podem perguntar entre si ou fazer questões, a gente pode fazer as questões e depois fazer uma rodada. Não sei quem gostaria de começar com questões. Ainda não? Bom. Oi. Oi. Não, eu tinha assim, anotado duas coisas aqui. Uma seria para a Mavi, mas ela já também não está por aí, então a gente depois tenta fazer chegar para ela. Não, e assim, a partir desse último trabalho da Cassandra e da Natasha, só digamos, um tensionamento, né? Assim, na construção até do título e da discussão, fala na ideia de uma política indigenista do governo Jair Bolsonaro. Assim, faria sentido falar de uma antipolítica no sentido de ir contra aquilo que já se tem constituído em termos de políticas indigenistas antes do governo Bolsonaro, ou há uma efetiva política do governo Jair Bolsonaro para a destruição daquilo que se construiu em torno, né, dos direitos e dos interesses dos indígenas, mas de maneira assim, orgânica ao projeto do Bolsonaro. Como que, né, se vale falar de antipolítica ou, de fato, de uma política que compõe um conjunto mais amplo de outras, né, outras questões que envolvam a questão dos indígenas no Brasil. Mais em relação a isso, né? Então, só para ir começando. A ideia, Natasha, vou ver se tem mais alguma questão, a gente faz uma rodada também, tá? Eu não sei se alguém ainda quer fazer questão, eu vou fazer uma questão rápida aqui para o João. Também tinha uma questão para a Mavi, né? E vou pedir e fazer uma questão geral, assim. João, você o seu trabalho é um trabalho de mestrado, né? Eu ia pedir para você explicar um pouco para a gente, embora eu sei que você colocou ali a referência, né, da análise de conteúdo para estabelecer o critério,
mas eu queria que você explicasse um pouquinho como lidar com análise de conteúdo com relação a essas expressões, que muitas vezes elas estão em disputa também, né? Então, aparecer algumas expressões ali não significa necessariamente ser favorável ou ser contrário, né? Porque quando a gente trabalha com o contexto do discurso, a gente vai ver que há um contexto mais amplo, né? Assim, embora, por exemplo, a expressão anti-esquerda não apareça, o tema anti-esquerda pode ter aparecido também, né? E, por outro lado, me chamou muita atenção que apareça tantas vezes a palavra neoliberalismo na fala do Bolsonaro, porque normalmente neoliberalismo e capitalismo são expressões caras que eles evitam, né, para não serem caracterizados por um discurso de esquerda, assim. Então, eu fiquei pensando como que você trata disso. De alguma forma, eu acho que essa questão se coloca também para o Rafael, né, que é um pouco esse jogo de uso das palavras, né, das expressões, assim, e o sentido, né, o fato deles quererem, em um dado momento, se separar do olavismo, mas é uma questão muito pontual ou não, né? Porque daí essa história aí que você cita, ela tem já aí uns 2 anos, né? E como é que você vê, então, a sequência exatamente da posição deles, que, ok, eles não querem, eles vão dizer que que existe uma separação entre o ideológico e o técnico, mas como é que a gente segue lidando com isso? Eu acho que, de certo sentido, é o desafio que a gente tem para trabalhar a direita, é o desafio que se coloca, né, independente do método que você estabeleça para trabalhar, mas queria ouvir um pouco mais vocês com relação a isso. Hoje de manhã ainda estava dando uma aula sobre, um dos grupos resolveu discutir a questão dos direitos humanos indígenas, né? Então, essa questão está muito candente, assim, do problema, né? E sobretudo quando a gente vê, do ponto de vista dos direitos humanos, né, a dificuldade, o que o governo Bolsonaro fez especificamente contra os indígenas no contexto da pandemia, né? E que induz, inclusive, a caracterização de um verdadeiro genocídio, né, do ponto de vista da destruição de uma etnia, assim. Então, eu acho que, se quiserem explorar um pouco isso, também para a gente entender, né, como é que circunscreve vocês da educação fazendo um trabalho com essa temática, assim, se vocês depois quiserem comentar um pouquinho para a gente. Tá, mas eram esses meus comentários iniciais. Não sei se alguém mais que está no público quiser abrir o microfone, fazer questão. Não? Então eu vou passar para a Cassandra e Natasha, depois para o João e para o Rafael. E também, se quiserem vocês também fazer comentários, questões, fique à vontade. Muito bom, eu adorei essa questão da não política, né? Eu acho que foi muito bem colocado, né? Então, essa questão de política, a gente fala, né, que o papel aceita tudo, né? Mas, enfim, não é bem assim que acontece. Então, essa não política, eu acho que seria mais bem colocado, né? Ficaria perfeito, porque, na verdade, ele nunca auxiliou, ele não desenvolveu, né? Pelo contrário, como a Cassandra falou, foi um retrocesso, né? Todos os direitos estão sendo passados por cima, em todos os aspectos, eu acho, né? A questão ambiental na Amazônia, então, da cultura, da diversidade. Então, assim como a gente fala governo, também tem o desgoverno, né? Eu acho que a gente pode utilizar essa palavra, assim como a política, então a não política, como o ministro do Meio Ambiente, né, falou, vamos aproveitar a pandemia para deixar a boiada passar, né? Se o próprio ministro do Meio Ambiente fala isso, o que a gente pode esperar da política, né? O que tem por detrás de tudo isso?
Então, essa destruição da cultura, da diversidade, não é valorizada, né, no governo. E nos preocupa muito quanto à questão da educação, né, o que será do nosso futuro, né, se não temos mais questão da natureza, das árvores, né, quanto às mudanças climáticas que já estão aí também, né, então o que tudo isso causa para o nosso futuro, essa preocupação é o que a gente tenta passar para os nossos alunos, para as nossas crianças, né, que são o futuro, o que restará para o futuro. E assim, a Cassandra quer complementar um pouquinho? Sim, sim. A sua fala, Liel, me trouxe assim, até um pouco de, eu não diria frustração, mas me levou a pensar, por que a gente não pensou nesse antigoverno? Até mesmo para ficar, a gente também acaba escrevendo como soa melhor aos ouvidos, né? Então, essa tua fala me fez assim até me questionar, e com certeza a Natasha também, porque na hora que a gente vai formular ali um título, é algo que aparentemente parece fácil, mas não é. Pelo contrário, a gente inicia pelo título, no meio já se muda o título de novo, e ao final a gente observa que é necessário modificar de novo esse título, porque as coisas não são tão engessadas. E muito obrigada por essa tua fala, que com certeza vai ser utilizada em outros títulos daqui a um tempo, com certeza. Mas, complementando a professora Carla, essa fala da educação, ela me preocupa muito, porque hoje em dia, eu observo pelas minhas sobrinhas, eu tenho 2 sobrinhas que têm 7 anos, então, o que é um índio para uma criança de 7 anos? A concepção de índio ela é muito reduzida, é reducionista demais. Agora, imagina quando você tem, e aí realmente eu concordo com a fala da Liel, por que a gente não usou esse antes? Está até me incomodando não ter utilizado, Liel. Mas ela se faz perfeita, ela se encaixa perfeitamente. Deixa eu só fazer esse ajuste. Aparece Eliel aí, né, mas eu sou Rosinaldo. O Eliel é porque ele abriu a sala e como os coordenadores entram pelos e-mails criados pelo Eliel, o Eliel está presente, ele é onipresente em todas as sessões, né, dos coordenadores que abriram. Tá? Perfeito. Não, e sem contar, aí eu fico me questionando às vezes, gente que estuda essas populações indígenas, eu fico me questionando como vai ser daqui, sei lá, uns 10 anos, como essas crianças de hoje vão olhar essas populações indígenas, né? Porque isso me preocupa muito. Imagina, nós, nesse atual governo, a gente tem afrouxamento de regras, como, por exemplo, de fazenda, de terra indígenas. A gente teve aí também um policial que foi indicado, sabe, não é nada coerente, ela não encaixa. E aí eu fico me perguntando, como é que vai ser, por exemplo, a parte não de formação de professores, mas os conteúdos repassados para esses nossos alunos, essas crianças. A minha sobrinha só sabe mais sobre indígenas porque às vezes eu sento, converso, mas não é algo que se tenha dentro de um conteúdo programático de uma forma assim, mais rica. É aquilo lá, o índio andava quase que pelado, e é isso, acabou. E aí tem que desconstruir todo esse pensamento, porque eu já ouvi da minha sobrinha assim, mas tia, eles só andam desse jeito, meu Deus, eles vão morrer de frio aqui em Curitiba. Até explicar, eu acho que isso tinha que ser lá desde o início, se trabalhar nessa parte da educação, mas a gente esbarra também tantos problemas, tanta parte burocrática, tanta coisa de formação de professores, que é algo que me preocupa, e eu ainda, eu estou falando hoje, né, dia 15 de setembro, eu ainda não vejo, assim, uma luz no fim desse túnel. Quero sim, claro que isso modifique, até porque é algo que me deixa inquieta, mas hoje, se me perguntar hoje, eu não sei como é que essa realidade educacional dentro da área indígena ela vai acontecer.
Ok, obrigada, Cassandra e Natasha. O João Roberto levantou a mão, mas eu já ia passar a mesma palavra para você, João. Se você quiser já responder e depois fazer sua questão, pode ser? Ou quiser fazer a questão antes? Claro, vocês conseguem me ouvir? Então, primeiro eu só gostaria de trazer uma reflexão a respeito do trabalho da Natasha e da Cassandra, e aí eu respondo depois a questão. Vocês estavam falando a respeito da educação, dessa temática indígena, e eu comecei a tentar trazer, para tentar lembrar, como que foi a primeira abordagem dessa temática indígena na minha formação, né, enquanto criança, né, e a única coisa que eu consegui lembrar foi a comemoração do Dia do Índio, que a gente faz de uma forma ainda muito estereotipada, né. Eu acho que eu travei. Travei? Pronto. Não, foi muito leve. Continuou, essa fala continuou. E ainda muito estereotipada, né? Assim, a gente tem muito pouco, e o que se faz ainda é muito estereotipado. Eu ainda ouço falas assim, índio com celular não é mais índio também, né? Como se não, se ele perdesse a identidade dele porque tá com celular, né? Enfim, vocês sabem disso melhor do que eu, né? Mas é só para trazer essa contribuição de que ainda está muito engessado essa abordagem na educação, né? Enfim, agora, não sei se vocês querem comentar. Muito bom, João, é exatamente isso, né? Eu acho que ainda a educação é muito estereotipada, né? É o desenho do índio com a pena, né? E isso é uma falha da educação, né? Uma formação, falha na formação. Existem cursos, existem formações, né? Vai muito do interesse também dos professores em buscar, né, conhecimento, buscar a formação. Mas muito na prefeitura de Curitiba aqui, até os meus alunos perguntaram, existe índio ainda? Tem índio em Curitiba, né? As crianças ainda estão muito aquém, não tem essas informações, né? E acho que vai da gente desmistificar isso e trazer um indígena, trazer um depoimento, trazer uma entrevista, né? Ver como é que é atualmente o índio de antigamente e o índio atual, né? Então, acho que tem muito estereótipo, sim, com certeza. João, então, se você quiser responder, né? Daí depois o Rafael, ele levantou a mão, mas acho que vamos terminar essa rodada, daí depois. Pode ser? Tá, beleza. Tá. Então, respondendo a tua pergunta, primeiro eu queria colocar também que sim, neoliberalismo é um termo ainda muito, muito, muito caro para ser tocado assim. Eu acho que em todos os planos de governo, a questão do neoliberalismo, eles apareceram muito forte, né? Mas aqui o que eu trouxe de análise, ele foi só o plano de governo, não foram as falas. Tanto que no discurso, o próprio Bolsonaro ele nem consegue discorrer a respeito do neoliberalismo, ele não sabe o que é, ele não consegue falar a respeito. Ele fala, eu acho que o máximo que ele fala é assim, na economia liberal, só. E Paulo Guedes. Posto Ipiranga, Paulo Guedes, é isso que ele fala. Eu analisei 234 discursos dele, discurso em entrevista, e é um tema, a economia é um tema que ele não toca, ele ataca, ele discorre mais sobre outros setores, é porque o posicionamento dele é muito focado na ideologia, né? Agora, tentando responder um pouco também a tua pergunta,
são conceitos que são em disputa, sim, e é interessante notar que ele tenta o tempo inteiro ressignificar, né? Nas eleições de 2018, ele não respondia as perguntas e quem cutucava ele pautava sempre o discurso, quando ele falava, né? Você vê que ele não participava de debate, inclusive a própria facada fez com que ele ficasse recluso, né? E isso ajudou ele também a não se expor, a não falar. Eu penso, talvez, né? A gente não tem certeza, que se ele falasse esse tanto de merda que ele falasse hoje, talvez ele não fosse eleito. Aí eu não sei, né? Porque, igual alguém falou aqui, pô, mas o pessoal falava que ele não era autoritário. Eu falei, como não? Isso aparece, sabe? Tipo, isso era tão óbvio, né? Nada do que a gente está vendo agora, do que ele estava fazendo, não foi do que não estava apresentado antes. As pessoas duvidaram que ele fosse autoritário e acreditaram que ele fosse muito liberal, assim, coisa que não é. E eu acho que interessante também a análise do plano de governo dele, um aspecto bem interessante, quando ele vai falar de neoliberalismo, ele não fala capitalismo, ele fala prosperidade, né? Que é um termo do campo religioso, né? Ele traz muito, a campanha dele foi muito pautada no conservadorismo. Ele traz muitos elementos, ele fala daquela passagem, conheceis a verdade os libertará. Então, quando ele vai tocar no aspecto liberal, é muito vinculado ao aspecto religioso. Agora, se você olha para o Amoedo, não. O Amoedo, ele fala privatização descaradamente, assim, né? E é só mais esse ponto mesmo, porque assim, eu sei que o plano de governo nem sempre eles são implementados como ele está descrito, né? Mas é um indicativo, né? Do que se pretende. Mas não sei se responde a tua pergunta, mas eu, por enquanto, termino a minha fala aqui. E agradeço demais os comentários. Não, tá ótimo. Rafael. Ok, primeiramente, Carla, obrigado pela pergunta, mas eu queria só comentar, meio que complementar, eu acho que seria, a experiência que o João Roberto trouxe sobre a questão indígena em sala de aula e tal, me fez lembrar uma coisa, que eu sou, na verdade, de Cascavel, né, aqui no Paraná, perto de Foz do Iguaçu, mas depois que eu assumi o concurso público, eu vim morar perto de Laranjeiras, eu moro em Laranjeiras do Sul, e Laranjeiras do Sul é uma região que tem muito aldeamento indígena, principalmente na cidade próxima, que é Nova Laranjeiras. E tem uma coisa que eu percebi de quando eu me mudei para cá, como o preconceito em relação ao indígena aqui é muito mais forte. Vou dar um exemplo. É muito comum a gente escutar os alunos falarem que os indígenas são sempre vistos nas BRs embriagados e por aí vai, né? Mas aí, por exemplo, uma forma que eu uso para contrapor esse tipo de pensamento em sala de aula, eu falo, pois é, né, gente? Mas quando adolescente aí de 16, 17 anos pega o carro do pai escondido bêbado e bate o carro quebrando um poste aí com uma caminhonete, ninguém fala, mas os adolescentes playboys são todos bêbados, embriagados, né? Eu sempre uso esse comentário para eles perceberem, né, que como é fácil de fazer esse reducionismo, né? E, inclusive, eu gosto de usar esse exemplo porque foi um exemplo real. De fato, um adolescente aqui da cidade quebrou um poste na frente do Núcleo Regional da Educação aqui da cidade. E o caso foi extremamente abafado, né? Agora, ver um indígena andando que não seja em linha reta no acostamento, numa BR, num domingo à tarde, é um crime, né? Eu acho muito... se vocês percebem isso, né? Como que isso pode estar relacionado assim... eu vejo até mesmo que a burguesia aqui da cidade, ela é extremamente exaltada em relação ao Bolsonaro. Eu até fiquei pensando se não existe uma certa correlação com as coisas, né?
Porque outro dado também, nós temos aqui perto, no município de Rio Bonito, o maior assentamento do MST, né, da América Latina. Então, assim, eu acho que são 3.000 famílias assentadas, é uma coisa, assim, muito gigante. E como que, justamente nessa cidade, eu vejo que o discurso dos bolsonaristas, né, ele ainda é mais violento, né, justamente. Fico pensando se existiria uma correlação, né, se isso contribui com o trabalho de vocês, né, pensando como que essas políticas, né, ou a antipolítica, digamos assim, encontram um eco muito forte, principalmente nessas cidades que têm essas características, né, de perto de aldeamento, perto de assentamentos do MST e por aí vai. Eu não sei se vocês querem comentar na sequência ou eu toco para a resposta. Posso comentar, Rafael. Bom, eu sou do Pará, mas moro em Curitiba há 10 anos. Então, o que eu posso te dizer assim? A gente tem esse olhar. Eu vou falar um olhar ruim, porque eu ainda não encontrei um olhar bom. Infelizmente, os lugares. Eu posso falar da minha realidade onde eu transito, né? Nós já temos tanto esse estigma do índio que não pode ter um celular. Inclusive, tem um indígena chamado Daniel Munduruku, ele é um escritor indígena. Ele é do Pará e ele é da etnia Munduruku. Há uns meses atrás, às vezes eu acompanho ele, e ele colocou no Twitter dele, eu não lembro direito o conteúdo certinho do que ele colocou no Twitter, mas só para exemplificar, ele estava no avião e alguém perguntou assim para ele, ué, índio andando de avião, por quê? Aí, na fala dele, né, eu estou tentando resgatar aqui na minha memória, ele disse que ele ficou um pouco sem reação, né, e aí, na hora, ele respondeu assim, eu ainda não aprendi a voar, mas calma, eu já estou em treinamento. Ou seja, eles são questionados dentro de um espaço coletivo de uma sociedade. Agora, se você já tem esse questionamento, você já tem essa parte tão ruim, às vezes, agora imagina quando tem um governo que acaba indo lá e infla mais esse tipo de sentimento. Aí a gente, infelizmente, a gente que eu digo assim, né, quem convive nesse meio, né, faz um olhar do indígena assim como se, nossa, esse espaço não é dele, por que ele está aqui? Então, até a gente combater isso, até como pesquisadores, é algo muito difícil. Às vezes eu não entro em embates porque eu simplesmente penso, eu paro uma hora e digo assim, bom, não adianta eu tentar ensinar um pouquinho da história porque essa pessoa não vai mudar. É igual quando eu fico perto de alguma pessoa que é bolsonarista ao extremo, eu paro e penso, se vai valer a pena eu gastar aqui minha saliva? Não vai, porque além de ter que respeitar, né, você entra num confronto ali sem fim. É a mesma coisa que eu observo quando a gente fala de indígenas. Esse olhar de um indígena que tem que estar lá dentro do mato, ele acontece aqui no Sul, e eu diria principalmente aqui, porque da realidade que eu vivo, mas acontece também lá no Pará, onde a gente tem terras indígenas, eu já passei por Mato Grosso do Sul, você observa que a população, e você olha... a parte física, por exemplo, eu tenho ascendência indígena. Você olha para mim, é claro, hoje em dia eu estou com luzes no cabelo, mas enfim, você pode ter as feições de indígenas, mas às vezes a pessoa está recusando e recusa até a última instância que a pessoa tem sangue indígena. Então, como é que você vai falar, você vai argumentar com isso? Então, essa percepção de como o índio é inserido, eu diria que a nível nacional, eu não sei em relação a Nordeste, porque eu nunca fui, mas parte do Pará, da Amazônia e no Sul, infelizmente, o olhar é sempre esse. O índio, coitadinho, que não pode ter um celular, que não pode viajar de avião, como foi comentado. Ninguém pensa que, às vezes, esses casos de alcoolismo que está crescendo muito dentro das aldeias indígenas, ela também foi consequência
também da nossa sociedade nacional que invadiu o espaço ali dele. Mas por que eu vou pensar nisso? Não tem por que eu pensar nisso. Só pode dizer que ele é um alcoólatra e pronto. Então, você reduz muito esse pensamento, você fica naquela coisinha fechada que é difícil mesmo. Então, eu diria que esse pensamento é sul, é a nível do norte, eu só não posso dizer ali para a região ali do nordeste, mas onde transito, infelizmente, é esse o pensamento. Como se fosse um não humano, né? Como o presidente afirmou. Não, mas obrigado, meninas. Realmente é muito triste, né? Bom, voltando então agora para tentar responder a pergunta da Carla, né? De fato, né, Carla, a minha preocupação é bastante essa mesmo, de conseguir marcar essas diferenças entre esses vários grupos, né, se eles se constituem como fração, se não são, né, e até que ponto isso aparece no âmbito discursivo, né. Bom, em relação à ala ideológica e à ala técnica, o que me chama muito a atenção é que, se nós pegarmos, digamos assim, as pessoas que se identificam com, entre várias aspas, né, a ala técnica, Rodrigo Constantino, né, que inclusive não deu tempo, né, mas ele participa do podcast ali da Gazeta do Povo, onde ele fala que os jacobinos da direita são culpa de 20 anos de doutrinação gramsciana, né, e por aí vai. Esses caras, eu fico pensando até que ponto não são eles que estão incutindo na digamos, direita olavista, esse termo de ala ideológica, porque são pessoas que estão na mídia, né? O Hélio Beltrão, ele é presidente do Mises Brasil, mas ele também é um dos colunistas da Folha de São Paulo. Uma curiosidade, né? Na campanha da Prefeitura de São Paulo, o Arthur Duval era candidato à prefeitura, né, do Mamãe Falei lá, que é deputado. Adivinha quem que ele chamou para ser secretário da Economia de São Paulo? Hélio Beltrão. Então, assim, o que me parece é que, inclusive, na atualidade, né, vendo tudo isso, se percebe que, de fato, ali existia um apoio que tentou ser pragmático ao Bolsonaro, né? Até lembrando que o Bolsonaro, quando ele estava sem partido para concorrer à presidência, um dos partidos que quase ficou certo dele ser candidato era o PSL. O PSL, naquela época, ele abrigava uma tendência chamada Livres, que era da galera libertária, que ao mesmo tempo não se via representado no Partido Novo. E eles estavam crescendo dentro do PSL. Eles simplesmente saíram do PSL quando houve a ameaça do Bolsonaro ser candidato pelo PSL. Então, assim, de fato, existe um certo pragmatismo, né, quando eles acabam aceitando fazer parte do Bolsonaro, né, mas se percebe que era mais porque o superministro Paulo Guedes ia compor o governo Bolsonaro, né. Por muitos meses, inclusive, o Hélio Beltrão saiu em defesa do Paulo Guedes, né, falando que ainda valia a pena defender o governo Bolsonaro, né, porque ainda se tinha, digamos, teve até um termo que ele usou, um enclave liberal no governo Bolsonaro, né, são palavras do próprio Hélio Beltrão, né, que então se valeria ainda de defender o Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, por exemplo, que o Partido Novo sai do governo, você ainda tem membros que se mantêm. Principalmente, assim, me parece que os membros do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, principalmente, do Partido Novo, continuam muito ativos no governo Bolsonaro. Vou dar um exemplo. O secretário que era do Mises Brasil, que é secretário tem uma secretaria dentro do Ministério da Economia, que é o Gianluca Lorenzon, né, que foi o criador, né, da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Ele era do Mises Brasil, né, era CEO do Mises Brasil, e ligado ao Partido Novo, até hoje no Rio Grande do Sul. A gente tem o Marcel Van Hatten, que é um deputado que né, defendeu ardorosamente, né, as reformas trabalhistas, né, que foram aprovadas, né, e ele não rompeu com o governo Bolsonaro. Então, assim,
hoje, o que está acontecendo com o Partido Novo? Está tendo uma debandada em massa, inclusive, uma desfiliação em massa de membros, né? Porque a ala Amoedo, né, e o pessoal que, inclusive, queria mudanças, né, e radicalização, que se identificam mais com Marcel Van Hatten, o Rodrigo Saraiva de Marinho, que foi candidato muitas vezes a cargos no Nordeste, né, que é do Mises Brasil, e por aí vai. E também lembrar que como que é o nome dele? Winston Ling, da família Ling, lá, bem poderosa, lá da Petropar, acho que é esse o nome, né, que agora é o grupo petroquímico, como que é o nome? Grupo Évora, que são muito fortes até do Instituto Ling, eles se consideram como sendo as pessoas que apresentaram o setor econômico ao Bolsonaro, né, a partir de Bia Kicis e outros deputados que eles tinham proximidade, né? Então, assim, o Partido Novo, mesmo tendo assinado lá o mega pedido de impeachment, né, que eles gostam, mega pedido de impeachment, como se isso fosse fazer uma grande diferença, ao mesmo tempo eles falam que não, o impeachment é um processo muito traumático para a democracia brasileira, que não seria viável no momento. Mas por que para eles não seria viável no momento? Porque eles ainda estão conseguindo aprovar as reformas que eles querem, né? Então, você vê que ainda existe um pragmatismo, né? Que mesmo se opondo ao que eles estão chamando de direito olavista, né? E saindo, esbravejando, né? De forma, sendo bem hostis em relação ao direito olavista, se percebe que eles ainda procuram estar ali em volta do governo, mas tentando não se sujar o suficiente, digamos assim, né? Para, digamos, não se comprometerem em termos de que eles não comprometerem as saídas que eles estão vendo, a tal da terceira via, né? Por exemplo, o MBL chamando manifestações contra o governo, né? Então, assim, se percebe um pouco que é essa a saída deles atual, né? Eu não diria que isso eu ainda tenho dúvidas se a gente poderia mostrar isso como frações de classe, frações burguesas separadas, né? Eu percebo, assim, que, claro, pensando na direita olavista, né, você percebe uma grande massa pequeno-burguesa em volta do conteúdo, né? Enquanto que o grande setor econômico ele já é um pouco mais contido, né, em esbravejar certas coisas, né, publicamente. Mas eu acho que não é o suficiente ainda para se dizer que são frações de classe distintas, né? Mas usando o termo que eu achei muito feliz, né, seu Carla, de guerra ideológica, né, de que existe ali uma disputa em termos ideológicos que não necessariamente se configuram em uma cisão, né, um infracionamento desses setores burgueses de fato, né? Embora você perceba que existam, né, pontos, né, digamos, uma clusterização em volta, né, lembrando que o João Roberto trabalhando ali com métodos de palavras de análise, né, de uma certa clusterização em torno dessas ideologias, mas eu acho que é um campo ainda muito nebuloso, né, acho que não dá para cravar isso como frações de classe mesmo, né, não sei se eu conseguir apresentar, né, o estado da coisa no momento. Não, ok. A própria noção de bloco de poder, às vezes a gente acha que ela é uma noção harmônica, e não é, né? Existe bloco no poder porque existe existem disputas, né? Não há, a própria divisão da classe, ela é fruto disso. Bom, não sei se alguém quer mais fazer questão, pessoal. Acho que o debate está bem interessante, né? Claro que faltaram algumas pessoas e teve a Mavi não pôde ficar e tal. Eu fiquei aqui também, acho que esse debate sobre indígena, né, é uma questão para lembrar também o quanto que ele também tem que ser pensado de acordo com os conflitos que estão acontecendo, né? O que o Rafael falou aí do aldeamento que existe ali perto de Nova Laranjeiras, aqui na região, agora a Vanilla abriu a
a Câmara lá em Terra Roxa, que é a cidade dela, né? E em Guaíra, a gente percebe, assim, um ódio contra os indígenas já de bastante tempo por causa da demarcação das terras, né? Então, assim, ficar um pouco atento para isso é importante, né? Porque não é só ideologia do ponto de vista da fala vazia do Bolsonaro, mas tem a ver também com essa questão econômica direta. Eu mesma, né, sou uma pessoa, assim, de alguma forma, embora eu nunca tenha investigado isso, eu tenho uma descendência, né, que está muito demarcada nos meus olhos, né, assim, né, e que é uma coisa que aqui na cidade onde eu moro me dá um incômodo que as pessoas me tratam, falam de mim como a japonesa, sendo que sim, eu não tenho nada de japonês na minha família. Daí eu sempre digo, né, não, isso é indígena, né? Eu não tenho identidade, nunca fui atrás disso, mas é impossível aceitar que uma professora universitária tem uma descendência indígena, ela tem que ser japonesa, né? Então, assim, é uma coisa muito irritante isso, né? Que, claro que, de certa forma, a gente vai convivendo com isso, né? Mas faz parte também desse contexto. Bom, o Rafael pediu para fazer... Você quer fazer um comentário, Rafael? E daí a gente, se mais alguém quiser, a gente... Uma complementação bem rapidinha, né, Carla? Porque eu gostei muito disso que você falou do Bloco no Poder, porque são a existência dessas tensões que a gente compreende o que é hegemonia. Hegemonia é exatamente isso, essa capacidade de costurar e você conseguir implementar projetos, né? E isso perpassa essa necessidade de fazer essas costuras, né? E é interessante que como essa galera, a partir da adjetivação de direita jacobina, essa costura está começando a ficar se mostra um pouco mais frouxa, né? E aí a gente começa a perceber essas tensões, né? E eu acho que se a gente não enxerga essas tensões, a gente dificulta a apreensão do conceito de hegemonia, né? Que é extremamente importante quando a gente estuda frações burguesas. Né? Só esse comentário, inclusive você comentou da questão de ser chamado de japonesa. Hoje, na hora do almoço, uma aluna falou: nossa, professor, você tem uns traços coreanos, né? Sendo que eu tenho traços indígenas, de fato, né? A minha mãe é de descendência da região ali fronteiriça da Argentina com o Brasil, né? Daqui da região, ou seja, indígena, né? Minha mãe tem um cabelo extremamente preto, né? De aquele cabelo bem característico. Não, deu aluna, você tem característica de coreano, né? Tá, né? Os olhos puxados. Eu acho que todos nós temos, né? Sangue indígena. Mas tem alguns que gostam de esconder isso, né? Assim, gostam, né? Nós, principalmente no sul, né? Os europeus e tal, tem muito, muito forte isso. E eu acho que isso é um contexto mais amplo que a gente precisa, acho que até para trabalhar pedagogicamente também, né? Eu sei que às vezes pode ser chocante, você não vai chegar dizendo isso para uma criança, ela pode se desestruturar com relação à família e tudo, mas assim, botar umas duvidazinhas é interessante, né, para ir pensando. Acho que eu lembro que a primeira vez que eu tive isso foi numa sala de aula que um professor, acho que na 4ª, 5ª série, que não era meu professor, olhou para mim e disse assim: nossa, mas você tem prega asiática, você... Eu fiquei... uma coisa assim, né, impensável na minha família, mas como eu já conheço a história da família, né, e sei que é aquela história, tinha bugre, meu avô, meu bisavô, teve uma história com os bugre e tal, com as bugres, não sei o quê. Né? Só que ir atrás disso é muito difícil, né? É isso também, a história em si, de buscar essas relações, né? Buscar essa origem étnica é muito, muito difícil, né? Mas, enfim, vamos aproveitar que estamos com as câmeras quase todas abertas, vamos fazer uma imagem aí, o Mariano está aí. E Mariano também mora lá, né, em Laranjeiras, perto do Rafael. Vamos fazer, peraí. Ok, eu consegui fazer aqui, Roberta. Então, gente, eu acho que por hoje nós ficamos por aqui, né? Acho que foi bem rico. E aí amanhã, então, a gente já sabe que tem aqui, em princípio, nós tem apenas uma pessoa, uma das apresentações que
que por enquanto não apareceu aqui, né? Mas eu acho que vamos estar com bastante gente participando amanhã. A Daniela não está aqui, mas ela trabalha aqui com a gente, acho que ela é tranquilo que ela vai estar presente também. E aí a gente segue a discussão, né? Bem bacana que aqui tem também pessoas que estavam aqui ontem, que apresentaram ontem, então estão participando, né? Vão estar amanhã também. Acho que a gente vai acumulando. Lembrando, né, que os textos eles estão disponíveis, a gente daí todo mundo pode ter o acesso aos textos e ler, né? Não sei se alguém conseguiu fazer isso previamente, mas eles estão lá na página, então, disponíveis para serem lidos e para fazer os contatos depois. Então, gente, por hoje, não sei se o Rosinaldo quer fazer algum comentário, mas a gente vai encerrando. Não, satisfeito, acho que foi muito bom. Amanhã a gente tem que tirar esse nome do Eliel daí, Rosinaldo. Pois é, e hoje ele não passou aqui, então ele não pôde esclarecer isso, né? O pessoal de fato conheceu o Eliel. Não incomoda, não. Nosso, claro, imagina. Mas é isso aqui, ele foi abrindo. E mais, isso está aberto desde os eventos anteriores, tanto que está identificado aqui como GT5, né? Já mudou, somos GT6 e tal. Eu já vivi uma situação constrangedora nisso, que eu entrei numa sala que estava aberta pelo Gilberto, e daí uma companheira ficou meio incomodada, achando que ele não estava deixando eu botar meu nome no lugar, assim, porque... Olha. Mas não. Isso é só comentar que tem essa situação e tudo bem. Sim. Mas valeu, gente. Parabéns Joia, pelos gente, trabalhos, até amanhã, então, obrigado. né? E a gente segue, tem as atividades de hoje à noite e segue amanhã com o nosso GT. Tá bom? Isso, amanhã, hoje à noite tem a atividade cultural, às 19h, né? E às 19h30, mesa redonda. Não deixam de participar, porque tem sido bem bacana, bem interessantes. Obrigadão, gente. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada a vocês.